diz nada sobre a minha idade. A primeira pergunta, então, é: o que que o Lula mandou a Fazenda fazer com os cortes de gastos com o perdão da literação aí? Olha, é o seguinte: o Lula tem dito nas reuniões dele, nessa última, especialmente com ministros, que pretende enviar ao Congresso um pacote de cortes voltado não só para o que ele chama de andar de baixo, mas também para a turma de cima. Tá, Isso inclui, segundo os interlocutores do presidente, as emendas dos parlamentares ao orçamento, aposentadorias de militares, vantagens e penduricalhos do judiciário e subsídios às empresas. A frase exata do presidente que eu apurei foi a seguinte: se é para cortar, cortamos de militares, políticos, empresas, todo mundo. certo. É difícil acreditar que o governo acabe mesmo mandando chumbo para todo lado, mas é o que ele tem defendido. Uhum. A estratégia seria mandar para o Congresso um pacote que justifique os cortes nos ganhos dos trabalhadores, esses chamado andar de baixo, e assalariados, com uma contrapartida no chamado andar de cima. A dimensão desses cortes, Toledo, e onde exatamente eles ocorrerão, por incrível que pareça, ainda não estavam definidos até essa segunda-feira, 11. Tem algumas coisas definidas, mas a dimensão exata não está definida. Os debates incluem os ministérios da Saúde, Educação, Trabalho, Previdência e Desenvolvimento Social. E Vai... agora a defesa também, né? Pois é, eu ia entrar nisso, mas todos os ministros dessas áreas têm reclamado. Houve até casos, você sabe, todo mundo sabe, como os dos ministros da Previdência, o Carlos Lupe, do Trabalho, Luiz Marinho, que ameaçaram se demitir. O presidente Lula falou em incluir o andar de cima justamente para acalmar os revoltosos. Lula deixou claro que espera protestos também do Congresso e pressões do Judiciário. Mas, segundo ele, aí todo mundo vai ter que se expor. Foi o que argumentou. Por isso que ele pediu aí, o que você falou, ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que chamasse para as conversas o ministro da Defesa, Zé Múcio. Segundo o Ministério do Planejamento, a ministra Tebet, Simone. Simone Tebet, é, a previdência dos militares causa um déficit de 49,7 bilhões ao orçamento. O argumento do presidente é que tudo bem, todo mundo tem direito de reclamar, mas tem que se expor ao julgamento da sociedade tanto quanto o governo. Hoje, o Lula e a equipe econômica teriam novas rodadas de reuniões com integrantes do Ministério da Defesa e da Casa Civil. Não se sabe se vão conseguir fechar os projetos hoje ou amanhã. Eu acho que você até é, tem uma apuração nesse sentido, né? É isso. O que eu soube hoje é que a expectativa é que essa reunião bata o martelo finalmente e decida quais são as áreas que vão sofrer cortes, as proporções dos cortes, para que o anúncio seja feito na quarta-feira ou mais provavelmente na quinta-feira. Porque além de definir o que deve ser cortado e quanto deve ser cortado, tem uma discussão tão importante quanto essas que geralmente a gente esquece quando está noticiando esse assunto, que é como esses cortes vão ser feitos, né? Porque uma coisa é você cortar com um decreto, né? Só depende do presidente da República, da assinatura dele. Outra coisa são itens que dependem de aprovação de um projeto de lei, de uma medida provisória ou até de uma PEC, né? De uma proposta de emenda à Constituição, que requerem maioria ou maioria qualificada, né, de 2/3 no Congresso, que torna tudo muito mais difícil. Então, depois de definir, talvez hoje, se tudo correr bem, quais são os cortes e de quanto é cada um deles, aí volta para o Ministério da Fazenda e para a Casa Civil para decidir qual é a roupagem, né?
que é projeto de lei, o que é decreto presidencial, o que é emenda à Constituição. Cada um deles tem um prazo, cada um deles tem um grau de dificuldade para ser aprovado. Por isso que talvez o anúncio só seja feito na quinta-feira. Interessante, né? E você vê o seguinte: emendas parlamentares. Quanto é que tem de gastos com emendas parlamentares? É praticamente o que a Fazenda está pedindo de corte. Eu acho que são 45 bilhões, São, né? são 50 bi. 50. E 50 bilhões esse ano, com o agravante que vem crescendo, né? Se a gente pegar o que aconteceu com as emendas parlamentares desde que o Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, começou esse processo, ele se ganhou corpo com o Rodrigo Maia como presidente da Câmara e se consolidou totalmente com o Arthur Lira. O aumento é de 11 vezes. Não é pouca coisa, né? É uma multiplicação dos gastos. E a grande diferença o valor aumentou também na gestão do Lira, mas o que o Lira conseguiu nos 3 primeiros anos como presidente da Câmara e talvez consiga de novo no quarto, é uma execução de 90%, 99% das emendas, entendeu? Não deixar nada sem ser pago, né? Realmente ele conseguiu transformar as emendas, mesmo as não impositivas, em algo quase obrigatório para o governo. E é isso que pode entrar em negociação também, né? Aí você vê emendas. Subsídios, são 600 bilhões de subsídios. Só a desoneração da folha é quanto? Sim, De 17 setores lá que tem. Também é assim, é bilionária a conta. bilionária. Então, o que que ocorre? Se cada um desses setores se cedesse, estava resolvido. Mas não vai ser assim, não vai ser fácil assim. Vai mandar É, para o Congresso, o que mandar para o Congresso vai ter uma tremenda de uma resistência. Eu não sei se vai ter coragem de mandar. Só de mandar já é uma coragem que pouca é, gente tem. exato. A gente, né, não tem certeza de nada, até porque os próprios atores que estão discutindo isso daí não têm certeza de nada, né? Mas a disposição do Lula me pareceu firme no sentido de distribuir os cortes para todo mundo, para não ficar pegando só de um lado. E ele tem dois motivos fortes para fazer isso. Primeiro, que os movimentos sociais já soltaram uma nota ontem, né? MST, CUT, MTST, partidos políticos de esquerda, PT inclusive, um monte de gente, dizendo que era absolutamente injusto, que o governo estava sendo chantageado pelo setor financeiro empresarial e pela mídia. Aliás, como eles dizem, seus porta-vozes na mídia, me inclua fora dessa, de que os cortes fossem todos concentrados no andar de baixo, né? Só entre os pobres e aqueles que têm menos poder de fogo. O que não deixa de ser verdade, É verdade, porque, estão né? certos, inclusive. A estratégia do Ministério da Fazenda e do Haddad, nesse caso, foi criar um cardápio de medidas. Ele elencou como se fosse um restaurante mesmo, para o Lula escolher. Ele falou: ó, tem isso daqui que dá um corte de tanto, tem isso daqui que dá um corte de tanto, e tem de tudo. Tem de corte no benefício de prestação continuada, que sofreu um aumento exponencial nos últimos anos, que é só até meio suspeito. Tem corte no Bolsa Família, e tem corte também na Previdência dos Militares, tem corte de emendas parlamentares ou de diminuição, tem cortes de benefícios fiscais para empresários, tem de tudo, né? E deixou o Lula escolher. E o negócio foi e voltou várias vezes. Essa novela já está se arrastando há mais de um mês, né? E hoje saiu uma pesquisa, MDA, é um instituto respeitável, eh, de Minas Gerais, mas a pesquisa nacional, mostrando o que, basicamente? Que a popularidade do Lula está em queda. É uma queda tênue, mas está em queda. Vamos pegar lá quem aprova o papel do Lula pessoalmente, né, como presidente. 55% em janeiro, 51% em maio, 50% em novembro. Não é assim uma queda dramática como a que aconteceu com a Dilma em 2013, né? Que ela saiu daqui para lá cá, foi a maior queda da história de qualquer presidente da República em termos de popularidade. É uma quedinha assim, é um plano inclinado, digamos assim, não chega nem a ser uma ladeira, mas está tá mirando para baixo.
Na economia, embora ainda haja um certo otimismo, 41% acham que a economia, de modo geral, tende a melhorar. Se você pegar o que as pessoas dizem sobre inflação, 61%, quase dois terços, dizem que ela teve impacto negativo muito grande no bolso delas, né? E isso me parece ser um ponto fundamental, né? E então, de modo geral, se você pega a questão eleitoral, que é o que todo mundo chama atenção, você tem um empate técnico entre o Lula e o Bolsonaro, né, no cenário de pesquisa, num dos cenários lá que eles apresentaram. 35 para o Lula, 32 para o Bolsonaro. Pablo Marçal aparece com 8, a Simone Tebet com 8 e o Ciro Gomes com 6. O que é muito irônico, né, Thales? Porque eu que achava que o Ciro estava morto e enterrado politicamente, acabou virando fiel da balança, né? Porque você soma 8 do Marçal para o lado do Bolsonaro, 8 da Simone. 8 da Simone eu não acho que vão todos para o Lula, não, né? Aí o, É. o Ciro passa a ser né, quem decide para que lado a balança pesa mais, né? Enfim, é um cenário, em termos de popularidade, que não é um cenário bom para o Lula. E ele está vendo o que aconteceu com o Biden nos Estados Unidos, né? Que não era muito diferente desse cenário. Estava pior que o Lula, mas não tão muito pior assim. Então, me parece que o motivo desse corte de gastos é justamente melhorar o cenário do ponto de vista inflacionário ou diminuir a perspectiva de piora no cenário inflacionário diante da eleição do Trump. Porque a gente sabe que com a eleição do Trump, a tendência é os Estados Unidos voltarem a ser um aspirador de dinheiro no mundo, vai aumentar a taxa de juros, essas coisas, vai atrair capital para lá, com isso o dólar se valoriza, e valorizando o dólar, uma grande parte da economia brasileira está indexada à moeda americana por causa de importações, e isso acaba impactando negativamente a inflação aqui. Não é tão automático dessa maneira, mas é um risco. Então, acho que também tem uma vacina do governo em agir dessa maneira e precisa agir logo, porque se não agir nesse primeiro semestre de 2025, qualquer impacto positivo que essas medidas possam vir a ter sobre economia, expectativa inflacionária, etc., não vai chegar em tempo de influenciar na eleição de 2026. Pois é, e o dilema dele é: precisa das medidas de corte para controlar a inflação, mas precisa de dividir o ônus político, ainda mais com essas pesquisas, dividir o ônus político com os outros setores. Não dá para ser tudo nos ombros dele, né? Então Sem dúvida. é um tremendo problema, porque vão esses outros setores aceitar? Vai o Congresso dominado pelo Centrão aceitar? Vai o. Isso a gente comenta no bloco no segundo bloco aí, mas você tem toda a razão. Essas são as grandes perguntas, porque a gente está concentrado em perguntar quais são os cortes propostos pelo governo, claro, é o começo, mas é só o começo da discussão, né? A discussão vai muito além disso. Ô, Thales, enquanto você prepara a sua síntese, eu vou ler algumas das mensagens que nos chegaram aqui, tá? O Samuel Kuiper Cruz diz que Lula fazer um corte de gastança. E ao que a Ana Maria Balardim, também está sempre aqui nos prestigiando, respondeu: gastança, você quer dizer emendas parlamentares, né? Quer dizer, já tem uma discussão até entre os nossos ouvintes aí sobre o que cortar. O Guilherme Mendes está feliz de estar conseguindo ver a gente ao vivo. Obrigado, Guilherme. A mesma coisa diz a Bárbara Rezende Magalhães. E ela só faz uma ressalva, falou, dependendo do assunto, que ela falou, logo é bacana quando eu consigo ver ao vivo logo depois do almoço. O único risco é quando o assunto é indigesto. Hoje é bastante. Toma um antiácido aí. Tem sido Ah, indigesto há um bom tempo, né? Tudo, é política. isso. O Cleiton Lima já tem uma proposta aqui particular dele, redução de todos os subsídios, diminuição do número de deputados, de senadores, extinção das pensões para as filhas de militares, tá? O Cleiton já pode mandar lá para encaminhar para a Fazenda. É,
Bom, e a Eindrauning 88 diz que a direita é contra o trabalhador e contra taxar os ricos. Vamos falar um pouquinho mais disso no segundo bloco. E aí, qual a sua síntese? É o seguinte: Lula, dois pontos, abre aspas, se é para cortar, cortamos de militares, políticos, empresas, todos. Fecha aspas. Muito boa frase. Vamos ver se ela vai se virar realidade, né, Thales? Bom, com essa síntese do Thales, a gente encerra então o primeiro bloco e no segundo bloco a gente fala sobre as consequências disso.